15 de janeiro, Veranópolis completa 122 anos de muita história. Conhecida como berço nacional da maçã, terra da longevidade, ou também como Princesa dos Vales, é um destino turístico muito atrativo na Serra Gaúcha, região Uva e Vinho. A reportagem da Estúdio entrou em contato com Clarita Pagnucelli Gabrielli, professora que, com seus vastos anos de experiência na área da história, é capaz de nos contar sobre a trajetória do município até os dias de hoje. Nesses 122 anos de emancipação política de Veranópolis, será um prazer recordar alguns tópicos importantes a partir do momento em que Veranópolis desponta no cenário territorial, né, do Brasil e do Rio Grande do Sul. Nós não podemos deixar de mencionar a presença dos índios coroados, da tribo dos Caigangues, do grupo G, que estava vivendo nas nossas cavernas, com habitações subterrâneas em função do nosso clima. Eles foram os primeiros habitantes das terras veranenses. Logo em seguida, os livros registram, né, contam a história da presença dos tropeiros, sobretudo paulistas, que faziam o trajeto de Lagoa Vermelha, Montenegro, né, e tinham neste local, em Veranópolis, a sua pousada. Né? Nós tínhamos uma parada obrigatória numa clareira, onde hoje, próximo à rodoviária, ali é onde tem a Union, que muitos conhecem como Malte Whisky. Nesse lugar, então, nasceu Roça Reiúna, por volta de 1830. Reiúna por quê? Porque os tropeiros, né, chamavam essa terra de terra do rei. Então, Reiúna remete às terras do rei. A partir dali, nós temos a organização da cidade com o pessoal da Comissão de Terras, tá? Então, primeiramente, era para Veranópolis ter surgido em Sapopema, iniciado em Sapopema. Mas Sapopema, apesar das terras planas, tinha um problema, não tinha água. E aí, né, foi o fator fundamental para que o Dr. Júlio da Silva Oliveira, que chegou como chefe da Comissão de Demarcação das Terras, voltasse os olhos para essa clareira, né, para o Roça Reiúna. E aí então surge o Barracão dos Imigrantes, ou o Barracão do Imigrante, que coincide com a chegada dos imigrantes italianos, poloneses, alemães, em 1885. Também vale lembrar que o Rio Grande do Sul se chamava Província de Rio Grande de São Pedro, tá? E o território gaúcho estava dividido em 4 grandes municípios: Rio Pardo, Porto Alegre, Rio Grande e Santo Antônio da Patrulha. Nós pertencíamos a Santo Antônio da Patrulha, mas em 1876, Lagoa Vermelha se emancipou de Santo Antônio da Patrulha. Então nós tivemos o início do interesse pela exploração das glebas de terras próximas ao Rio das Antas. E aí começa efetivamente a colônia de Alfredo Chaves, quando, né, se formam as colônias que vão ser assentados os imigrantes que vinham principalmente da Europa. A espinha dorsal dessa demarcação de terras, do surgimento de Veranópolis, foi a estrada Buarque de Macedo. A partir dela foram traçadas todas as linhas, seções, travessões, as próprias ruas de Veranópolis. E aí a importância do engenheiro Dr. Júlio da Silva Oliveira, que fez esse trabalho e fez um trabalho de acolhimento dos imigrantes, dos colonos europeus. Um a um, linha por linha, seção por seção, lote por lote, ele foi assentando essas pessoas que foram construindo e desenvolvendo o lugar.
o lugar, a colônia de Alfredo Chaves, tá? Também teve um outro nome que não foi muito aceito. Os italianos passaram a chamar de Paese Novo, mas não vingou. O pessoal assim não chamou por muito tempo por esse nome. Aí, em 1892, nós temos um decreto estadual que ele eleva a colônia de Alfredo Chaves à categoria de vila. E nós vamos nos chamar Benjamin Constant. Esse decreto, ele dura um mês e pouco, pelos livros, né, que nós encontramos pesquisando. E esse decreto, tá, foi revogado por um documento, um plebiscito, organizado pelas autoridades e habitantes da colônia de Alfredo Chaves. E tem uma questão também, que mais ou menos 100 quilômetros nos separavam de Lagoa Vermelha. Nós estávamos largados à própria sorte, tá? Sem dinheiro, sem recursos financeiros para investir na construção de pontes, abertura de estradas, de bueiros, enfim. E também não tínhamos nenhum respaldo político. Então, 15 de janeiro de 1898 é a data, a marca, né, da emancipação política, né, da colônia de Alfredo Chaves, que passa a ser município desmembrado de Lagoa Vermelha. Nós temos aqui um fato curioso, um decreto do IBGE que dizia que não poderia no Brasil ter 2 municípios com o mesmo nome. Isso já era início dos anos 40 e surgiram vários nomes, já que Alfredo Chaves já existia no Espírito Santo, não poderia ter um outro Alfredo Chaves aqui. Aí em 1941 começam as conversações a respeito do nome. O prefeito Rogério Galhaçi, que era prefeito na época, ele sugeriu Tapir, que é uma palavra de origem tupi-guarani e significa anta. Mas ele não foi muito cotado, o pessoal não gostou muito. E em 1943, o Mansueto Dalpai sugere Veranópolis, que significa cidade veraneio. Tá? Que foi muito aceito, que a população gostou muito, os intelectuais da época, né, escritores, poetas, inclusive Mansueto Bernardi, que é o nosso poeta maior, aplaudiram esse nome e então, em 1944, foi oficializado o município de Veranópolis. Quem aqui nasce se chama veranense. Essa é uma sugestão do Adriano Farina. Mas também pode ser veranapolitano. Nós não usamos muito esse termo, mas ele existe. Então, quem nasce em Veranópolis, veranense ou veranapolitano. Então, Clarita, também conta um pouquinho pra gente o que esses 122 anos de história nos deixa de marca, né? Representa para a história do município. 122 anos é uma grande história, porém, se a gente for comparar com outros municípios e até outros lugares na Europa, em outros continentes, outros países, nós temos histórias muito maiores que a nossa. Mas a nossa história, tá, ela é uma mescla de etnias, ela é uma luta por grandes ideais, é um fortalecimento de identidade que começa lá muito atrás ainda com a vinda dos tropeiros, quando essas terras aonde iniciou Veranópolis era de um fazendeiro de Lagoa Vermelha chamado Quinzote, tá? E vem até os dias atuais na administração do Dr. Valdemar de Carli. Nós temos assim uma cultura construída e repassada de geração em geração, e uma prosperidade em todos os segmentos da sociedade. E eu, Michele, gostaria de citar agora uma escrita do Rovílio Costa,
que sintetiza muito esse pensar sobre os 122 anos da emancipação política de Veranópolis. Ele escreveu, Rovílio Costa, ao falar sobre o livro de Gaspar Pimentel, Dicionário Estatístico, e ele escreveu assim: somos a história do que foram nossos avós. E os nossos filhos e netos serão a história da nossa própria história. Então, parabéns Veranópolis, parabéns a todos que são ou veranenses de nascimento ou de coração e fazem parte da história deste município, a Terra da Longevidade. Com imagens e reportagem de Michele Pertile para a Rádio Estúdio e Estúdio TV.